Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigo, do Salto Consciencial. Lhe convido para mais um vídeo aqui das nossas 365 mensagens. Mensagens essas que a gente leva para um momento de reflexão, um momento especial, né? Tem aqui em minhas mãos o livro Zen no Meio do Furacão. Vou ler mais um trechinho aqui para você. Eu estou com a página 54, A Sagrada Voz do Coração. Quem somos nós para dizer que algo é impossível? O que de fato conhecemos sobre o poder do Criador? Negar essa incrível energia é como negar a criação da própria vida e a abundância absoluta. Perceba a sincronia do seu corpo, seus órgãos e suas células. Há muito mais do que seus olhos possam testemunhar. Veja que bela criação, que incrível tecnologia. Olha, né? Se nós pararmos para pensar dentro desse corpo aqui, né? Que abraça a nossa alma. Quantas coisas incríveis estão acontecendo neste momento, né? Enquanto eu estou respirando, todo esse ar, esse elemento está me vivificando. As células estão recebendo essa energia. Tem células nesse instante se renovando. Os órgãos, cada um está fazendo o seu trabalho de uma forma dinâmica, esplêndida, sem que eu tenha que me preocupar com isso. O coração está batendo. Ao mesmo tempo eu estou enxergando, falando, me comunicando, gesticulando. O corpo é algo incrível, incrível. E se nós olharmos para um detalhe de uma flor, aquela criação da flor, né? Se você pegar uma flor de perto e olhar, você vai ver como aquela flor é bela e talvez você nunca tenha reparado nos pequenos detalhes que tem ali, nas cores, na textura de cada pétala, no desenho, no contorno de cada pétala, no seu peso, no seu cheiro, no seu perfume. Como aquela flor cresce, como que ela murcha, como que ela morre, como que ela seca. Tem tantas coisas, né, entregues a nós, que às vezes nós passamos assim a vida inteira e nós não percebemos. Pequeninos detalhes, pequeninos. Helena Blavatsky, ela ficava horas e horas observando uma árvore. E quando vinham questioná-la, né, o que ela estava fazendo ali há horas, ela dizia que estava apenas observando a presença do Criador. Então nós temos tanto a enxergar no outro, nos detalhes que estão à nossa volta, na natureza. Tem tantas coisas belas que a gente tem a agradecer. Tantas coisas. A nossa vida, aqueles que nos rodeiam, ao ar que respiramos, ao alimento que muitas vezes chega ali para nós com facilidade, a água que temos para beber, ao sol que nos esquenta, que esquenta a terra, que permite com que tenhamos abundância, porque a nossa terra ela é muito abundante, ela é muito abundante.
Podemos nos alimentar apenas com o que vem da terra. Não há necessidade de matar animais, de gerar sofrimento. Isso ainda é uma deficiência humana, né? Uma falta de consciência. Mas tudo tem o seu momento, não é verdade? Tudo tem o seu momento. Então que possamos nos pegar, nos colocando mais como observadores da nossa própria existência, da nossa própria vida. Porque quando a gente vive uma vida muito endurecida, muito rígida, sabe? Nos autopunindo e querendo punir os outros, nós nos fechamos tanto, né? E deixamos de vislumbrar tudo isso, que é maravilhoso, é um presente dado a todos nós. Então, vamos expandir a nossa visão. Pegar como se tivesse uma lente suja aqui, né? Vamos limpar essa lente, sabe? Limpar o vidro, vamos enxergar tudo de outra forma. E você pode, todos nós podemos. Por que não poderia? Por que você tem que viver um mundo só de cobranças, de destruição, acreditando na violência? Sabe, se você viver dessa forma, é muito triste, porque é só isso que você vai testemunhar. É só isso que vai estar no seu radar pessoal. Coisas boas vão aparecer para você, mas você não vai passar uma borboleta aqui na sua frente e você, ó. O outro vai falar: você viu que bela borboleta? Nossa, nem vi a borboleta. Você viu o passarinho cantando ali? Meu, não escutei nada, cara. Agora, escutou o que aconteceu ali no noticiário? Caramba, você viu? A culpa é daquele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é isso que está no seu radar. Na verdade, é como está a maioria, não é verdade? Como está a maioria. Mas não é porque os outros estão aí que você tem que estar assim. Né? Para a gente entrar nessa consciência mais elevada, da percepção, da autenticidade de si mesmo, de reconhecer o seu poder pessoal, você tem que tomar as escolhas de que alguns elementos externos, né, devem ser anulados e cancelados. Então, tudo tem uma energia, tudo é energia, né? Se algo está te alienando a isso, é sinal de que você precisa cortar. Se alguma coisa, quando você escuta uma informação, mexe com o seu emocional, aquilo desperta algo grosseiro em ti, é sinal de que não está te fazendo bem. Está criando algumas condições bem devastadoras dentro do seu interior. A opção, lógico, é de cada um, né? É de cada um. Mas alguns canais você pode cortar. Deixar de receber algumas mensagens, sabe? Para que você possa ter uma vida melhor. Né? Senão, para onde a vida leva? Para campos de tortura, para campos de depressão. Daqui a pouco você tem que tomar remédio, porque tá aí, né? Só olha para a desgraça. Se torna um ansioso no mundo, uma ansiosa. Aí vai ver, tá tomando um remédio para ansiedade, para depressão, para emagrecer, para isso, para aquilo. E tem aquela caixinha lá com 10 comprimidos para tomar. Vive com dor de cabeça, vive reclamando, vive com dores, porque na verdade tudo isso está fazendo com que algumas energias se aglutinem em seus corpos mais sutis, e isso daí está pesando,
pesando muito em você. É como se sanguessugas estivessem grudando nos seus corpos e vão drenando ali a sua energia. Mas você não percebe. Não percebe. O bom é que existem muitas curas para isso, né? Mas a principal dela é a mudança aí da sua mente. É um novo mindset. É um convite, te convido a ler esse livro. Te convido a continuar aqui nesses vídeos. Ah, mas eu não gosto de ler. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho tempo para ver esses vídeos, não, mas para ver vídeo de desgraça tem tempo, né? Olha, você está aqui para amadurecer a si mesmo, para ter amor por si mesmo, para olhar um pouquinho mais para você, para se amar, para se perdoar, para se aceitar. E quando a sua mente te coloca em todas essas situações externas, ela faz com que a sua atenção esteja sempre para lá, nunca para você. Sempre externo, nunca interno. Então você se coloca sempre em segundo, em terceiro, em quarto, quinto, décimo, centésimo lugar. Mas será que deve ser assim? Essa é a grande questão, né? Bom, vamos pegar aqui a nossa mensagenzinha. Espero que esses conteúdos estejam trazendo algo legal, positivo para você. Deixa aí o seu like, é super importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Comente no vídeo, faça suas perguntas, tá bom? Inscreva-se no canal. Vamos lá, vou mostrar a mensagem para você. Deixa eu ver o que é. Você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Celebre a vida. Meu Deus, né? Às vezes assusta como é a dinâmica do universo, né? A gente começa a falar de um tema, vem a intuição, a gente começa a mergulhar profundamente no tema e aí vem uma mensagem dessa, né? Você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Celebre a vida. E aí? Devemos ficar reclamando? Ou devemos realmente agradecer? Será que é melhor agradecer ou reclamar? Reclamar é muito fácil, né? Tem tantas coisas acontecendo e é muito fácil. Nós somos programados desde pequenos, né? A nos queixar de muitas coisas, a reclamar. Somos programados a sempre olhar para o externo, nunca para o interno. Mas no momento que você conseguir trocar esse estado de consciência, como nós falamos no começo do vídeo, você vai vislumbrar um mundo que talvez sempre estivesse aí. Você não dava a mínima atenção. Sabe aquela história que dizem que se um anjo descer à sua frente, você não irá ver? Se Jesus Cristo viesse aqui à sua frente, se Buda, se Gandhi, se qualquer avatar viesse à sua frente, você talvez não percebesse. Talvez você peça, né?
em algum momento para receber essa ajuda, esse auxílio, mas você pede ali em 2, 5 minutos do seu dia em oração que você não consegue nem focar, porque você pede proteção porque acredita muito mais na desgraça do mundo do que na proteção. E aí, se vem algo desse tipo, você não dá a mínima atenção, né? O seu radar tá ali, naquilo que vai te levar a momentos de reclamação. A sua energia tá lá embaixo. Essa é a realidade. Uma pessoa que reclama, que se coloca numa condição de coitadinho, de vítima, tá vibrando sempre lá embaixo. Agora, uma pessoa que agradece, ela tá enobrecendo a si mesma. Tá com a energia lá em cima. Tá em alto nível. Faixa preta já, sabe? Faixa preta já com os danos ali. Então é uma escolha pessoal. Comece a agradecer. Comece a olhar para si mesmo, comece a se torne um observador. Observe mais. E com isso você vai perceber. Nos mínimos detalhes, agradeça. Quando pegar uma flor, agradeça pela presença daquela flor, pelo perfume, pela textura, pelo seu contorno. Agradeça pela sua vida. Agradeça pelos mínimos detalhes, pelo contorno dos seus olhos, dos seus lábios, pelo seu rosto, pelo sorriso que você recebe dos outros e pelo sorriso que você pode dar aos outros, pela mão que você pode estender, pela mão que você pode se alimentar, pela mão que você pode trabalhar, criar. Enfim, são tantas possibilidades para todos nós, né? Então, eu agradeço. Agradeço por este momento, agradeço por estarmos aqui em mais um vídeo. Agradeço pelo seu like que você vai deixar aí, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento. Inscreva-se no canal, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Namastê, até uma próxima. Vitória sempre na luz de Deus que nunca falha, respira e não pira.